passou rápido. Tu passaste aqui estas várias fases que a Twitch teve. Inicialmente como uma plataforma mais dedicada a gaming, entretanto foi diversificando e abrindo aqui outros caminhos. Tu próprio foste alterando o teu conteúdo também. Sim. Há uma altura que para mim é mítica, que eu me lembro de ser extremamente crítico da altura em que apareceu a situação das JTubs e afins. Certo. E tu que estás aqui há 10 anos, se tivesses que dividir esta timeline por fases, por onde é que tu achas que a Twitch já passou? Ou melhor, não te vou pedir a Twitch no sentido geral, mas nestes 10 anos em que tu estás na Twitch, que fases é que tu consegues aqui, se tivesse que dividir em 3, 4, como é que tu fazias isto? Ok, então olha, vou-te dizer, em relação à Twitch Portugal, em específico, que é muito diferente da Twitch Worldwide, a Twitch portuguesa, eu consigo-te dividir se calhar em 4 fases mesmo específicas. Ok. Ou seja, a fase em que eu já entrei se calhar a meio dessa era da Twitch, que era uma era muito rudimentar, em que ou tu jogavas League of Legends ou então não tinhas números. Não valia a pena. Mesmo CS tinha pouca gente na altura a ver na Twitch, portanto era mesmo a comunidade maior na Twitch nessa altura, era mesmo LOL, ou seja, era a comunidade em que a malta estava mais presente e portanto era muito focada em poucos jogos, num só jogo talvez, e em alguma outra variedade, mas era difícil. Só o Impact talvez é que conseguia ainda trazer outros jogos e continuar a ter público, porque ele também tinha público estrangeiro, lá está, ele fazia live streams em inglês, portanto tinha agarrava um público muito estrangeiro. A malta a fazer streams só em português era mesmo League of Legends, era muito difícil conseguir ir buscar outros públicos. Portanto, tiveste essa fase rudimentar inicial em que era tudo muito experimental e a malta fazia isto tudo por hobby e pronto. Aí se calhar em meados de 2017 talvez, eu acho que as coisas levaram um rumo muito grande, principalmente porque começou-se a abrir a porta a outros jogos, e isso eu consigo dizer que isso foi iniciado pelo Overwatch em 2015, isto falando da Twitch Portugal em específico. O Overwatch foi o primeiro jogo que não League of Legends que tu conseguias fazer live stream e que tinhas números a jogar. O OW na altura abriu uma porta muito grande para a malta conseguir streamar outro tipo de jogos. Depois disso lembro-me claramente do aparecimento do Fortnite, antes o PUBG, e esses jogos marcaram ali uma época diferente da Twitch, em que de repente a malta conseguia começar a fazer multi-streaming, ou neste caso um variety streaming, digamos assim, uma stream de variedade de jogos. Depois, aí por volta também dos finais de 2017 e inícios de 2018, a Twitch levou uma volta muito grande, mas aí já a nível internacional, quando mudaram a regra de que tu não podias estar basicamente a streamar sem estar a jogar. Eles alteraram essa regra e passaste a poder fazer as tão chamadas IRL streams. E isso para mim foi uma viragem gigantesca no meu conteúdo, porque eu só fazia jogos na Twitch, só me dedicava a jogos, e basicamente a partir daí comecei a poder estar em direto só a conversar e a ver vídeos. E então isso surgiu também numa época interessante, porque isto foi tudo por acidente, ou seja, eu não calculei do género, olha, agora vou começar a ver vídeos em stream. Eu já fazia isso um bocadinho, mas muito nas margens da lei, que era já via um vídeo e ia correr logo jogar. Mas abriram-te a porta nessa altura? Sim. Aí abriram completamente a porta também por um acidentezinho que eu tive. Foi que o meu PC teve problemas nessa altura. O meu PC andava com imensos blue screens, e eu queria jogar e não conseguia, porque o meu PC basicamente estava constantemente a ter blue screens. E então eu mandei-o para arranjar, e ele ainda ficou bastante tempo a arranjar, até de perceberem qual é que era o problema. E eu tive que streamar num portátil, e no portátil eu não conseguia jogar jogos, então só conseguia fazer IRL streams. E foi nessa altura que surgiram as reacts, pronto, as minhas reacts a música e não sei o quê. Foi aí que começaram a aparecer, principalmente porque eu só podia estar a conversar e a basicamente fazer reacts em live stream. E depois lá está, depois comecei a fazer um híbrido, que é começar a fazer reacts e a conversar e a jogar videojogos. Acho que a Twitch depois disso teve uma fase, ou seja, já depois dessa fase da abertura das IRL, teve
a fase em que começou a diversificar o seu conteúdo, em que abriram as portas no estrangeiro para poderes de repente estar dentro de uma piscina, em casa, de biquíni, a fazer live streams. Pá, da mesma forma que começaram a permitir poderes fazer a arte em stream, cozinha, pá, outro tipo de coisas. E a malta começou também a abrir um bocadinho a cabeça a novo tipo de conteúdo em direto. E então essa foi uma fase diferente da Twitch. Começaste a ver conteúdos muito diferentes, mesmo aqui na Twitch portuguesa. Houve muita malta que pegou em conceitos totalmente diferentes para estar a fazer em live stream. Assim, de exemplos concretos. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Possa dar. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, do caso da Mariana Music, que apostou muito em música. Também já na pandemia talvez, mas um bocadinho antes disso também tinhas muita malta a fazer arte. Muitas streams diferentes, com conteúdos muito diferentes, e isso foi uma fase muito bonita na Twitch, que foi um abrir portas para algo muito maior. Foi aí que a Twitch começou a ter realmente uma popularidade mesmo gigantesca. E pronto, essa fase foi marcada muito pela fase da pandemia, né, que a malta se fechou toda em casa, e então começaram a aparecer novos criadores, muita malta começou a ganhar muita atração nessa altura. Talvez o MoveMind fosse uma das pessoas que se consegue trazer assim à cabeça. Sim. Mexeu mais nessa fase. Eu ainda me lembro perfeitamente do Move como Elder Conduto, a ir às live streams da malta toda, inclusivamente à minha, para imitar o Elder Conduto, e a malta ficava histérica, e ver o crescimento dele foi surreal. Mas pronto, ou seja, tiveste essa fase em que talvez de 2018 ali a 2020, 2021 começaste a ver aparecer a malta assim que está agora talvez mais popular no website, ou a malta em que tu pensas mais quando pensas nisto. Talvez o Zorlak, o Moraes, o Move, o Impact, foi malta que começou a crescer muito nesse período. E depois tens a quarta fase, que é que nós estamos agora, que é uma fase em que isto já popularizou tanto que começas a ter malta que já vem para a Twitch com a ideia de fazer dinheiro aqui. Ok. E eu acho que, imagina, eu não quero dizer que isso estraga a plataforma, porque eu acho que todas as plataformas vão ter esse destino. Ou seja, a malta, é perfeitamente normal que isso aconteça. Aconteceu com o YouTube, a malta inspira-se e vê: olha, esta pessoa faz dinheiro com isto e faz vida disto, eu também gostava de poder fazer isto, como é que eu posso? E começam a explorar isso. Eu acho que não é uma boa forma de tu entrares na criação de conteúdo, porque ou seja, a magia que eu tinha quando comecei a fazer isto... Essa malta já não começa com essa magia. Porque eu fazia isto por hobby, genuinamente. Eu não estava preocupado se ia ter números, se não ia, se isto ia resultar, se não ia, porque eu nunca na minha vida equacionei poder fazer disto um trabalho. Isto era uma coisa que eu fazia porque eu gostava de fazer. Agora a malta, eu acho que entra muito já com a mentalidade de vou fazer disto um trabalho, e eu depois acho que isso é arriscado, porque começas a enverdar por um caminho em que abres portas a poder estar constantemente em drama, para tentar ter mais malta, poderes se calhar fazer um conteúdo que tu não te identificas assim tanto, mas vais fazer só porque sabes que vais ter mais visualizações. E imagina, isso não é condenável em si, mas é algo que desvirtua um bocado o conceito da plataforma inicial, que era faz isto porque gostas de fazer. Mas imagina, tu achas que esse tipo de conteúdo tem longevidade? Aqui imagina, eu não vejo ninguém a fazer isso com sequer uma perspectiva de consolidar um canal e uma carreira, por exemplo, a fazer mais de 10 anos como tu. Eu acho que isso é uma coisa muito datádica. Percebo que chame, percebo que tenha um pico de números. Sim. Mas eu acho que isso assim como bem vai. Não, certo, eu concordo contigo, e aliás, nos últimos anos viu-se muito isso, que houve pessoas que se focaram muito nesse tipo de conteúdo e que eventualmente ou saíram da Twitch ou migraram para outras plataformas. Eu acho que é um bocado, ou seja, eu acho que a malta vê um bocado isto como porta de entrada para outros meios. Ou seja, se calhar usam isto como uma porta de entrada para televisão, rádio. E não é que seja errado, acho
positivo até, se as pessoas têm esse objetivo, acho que é bom. Mas lá está, pá, eu pessoalmente, numa opinião muito pessoal, não me identifico muito com essa forma de produzir conteúdo, mas concordo contigo em absoluto que acho que isso não consegue ter a longevidade 100%, até porque aquilo que é popular hoje não vai ser popular amanhã, e tu para garantires a estabilidade de números é preciso, pá, teres uma comunidade e teres um conteúdo que faça com que as pessoas, pá, de forma transversal se vão identificando e vão consumindo o teu conteúdo, e isto aplica-se não só a uma faixa etária, mas um espectro de pessoas que vai crescendo contigo. Pronto, epá, portanto sim, eu acho que lá está, acho que não é preciso necessariamente haver nenhuma guerra com isto e a malta entrar em conflito, acho que é perfeitamente normal isso acontecer, mas como te disse, acho que acaba por matar um bocado a essência original da plataforma. Ou então, se calhar a melhor expressão é fazer a plataforma evoluir. Se calhar a plataforma sempre teve destinada a tornar-se naquilo que é hoje. Nós é que somos um bocado velhos do Restelo e temos que olhar para isto e pensar, olha, pronto, aquilo que era o meu bebê. É o problema da nossa geração, não é? É isso. Se calhar o nosso bebê em 2014 já não é o nosso bebê em 2025, percebes? E está tudo certo com isso, pá, as pessoas crescem e pronto. Sim, faz parte, as coisas avançam, não é? Claro. Como é que é, rapazolas? Chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.